Olá, povo de Deus, estamos aqui para mais uma Palavra das 15. Eu quero pedir para você não sair daí. Eu volto daqui a pouquinho. O assunto hoje é muito importante, Ezequiel 18. Nós estaremos aprendendo como é a justiça de Deus. Eu volto daqui a pouquinho, te aguardo. Palavra das 15 já está no ar. Você é sempre bem-vindo. Você pode ficar à vontade comigo aqui. A nossa duração é só 15 minutos. Eu queria que você não saísse, se possível. Convida mais pessoas para vir ouvir a palavra. Compartilha esta live. E eu estou pelas redes sociais aí o tempo todo. Esse vídeo fica pela internet. Fica no YouTube. Se você está me ouvindo pelo YouTube já, em um outro horário, tendo em vista que esta é a Palavra das 15, você pode se inscrever nesse canal e deixa o seu like aí. Fazendo isto, você vai me ajudar a levar a Palavra de Deus mais longe, para mais pessoas. Então, interage comigo. Deixa o seu like, adicione o seu sininho e vamos que vamos aí juntos. Coopere para com esta obra. Palavra das 15, capítulo de número 18, existe nele 32 versos. 32 versículos, do versículo de número 1 a versículo de número 22. O profeta traz aqui a revelação de Deus através do profeta Ezequiel, ressaltando uma vez mais a respeito do pecado do pai, pecado do filho, se um pecado reflete a outro pecado. Nós gravamos um vídeo na semana passada dizendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra e que a salvação é individual. E se o pai comete pecado, o filho não pagará pelo pecado do pai, e se o filho cometer pecado, o pai não pagará por este pecado. Isso na cobrança de Deus, tá? Deus separa muito bem. Quem pecar, responsabilizará pelo aquele pecado seu, individual. No entanto, é óbvio que se você ver o seu filho sofrendo, você sofrerá também. Isso é fato. Se seu filho vê você sofrendo, ele vai sofrer também, até porque o vento do dono da casa entra dentro da casa e quem está na casa acaba se sofrendo junto. Isso é consequência. Não é Deus que está tratando com todos, é consequência. Jonas, por exemplo, estava num barco, o barco estava perecendo e as pessoas precisou desapegar das coisas que estavam dentro, jogar tudo no mar, por conta de Jonas que estava lá, que o problema era só com Jonas, só que todo mundo estava no sofrimento. Enquanto não jogaram Jonas para fora daquele navio, o navio não se teve a calmaria. Então, por causa de se um estiver no pecado dentro de um ambiente, logo o ambiente está contaminado também. Mas isso não é Deus fazendo, é porque não é que Deus está cobrando de uma outra pessoa por causa do pecado do outro, não. Cada um pagará do seu pecado. As consequências, ela acontece e ela respinga em quem estiver perto, quem está na família, isso é fato. Você vê seu filho sofrendo porque ele pecou, só que você sofre de ver o sofrimento dele. Isso é um fato. Mas o nosso assunto hoje é depois do verso de número 23. Entender a justiça de Deus. Entender o desejo de Deus. Deus faz justiça com o ser humano, não é porque é o desejo dele, é porque Deus é imutável. Deus não muda. Deus traçou, decretou, vai acontecer. Quem entrar no propósito dele, vai acontecer na bênção. Quem não entrar no propósito dele, o propósito vai acontecer e a pessoa vai sofrer. Isso aí é uma realidade. É uma realidade.
Então Deus, só que Deus, ele vai dizer nos versos que nós vamos ler agora, que ele não tem prazer de judiar, de provar, de usar o seu juízo contra a pessoa. Ele não faz isso com prazer. Ele faz isso porque ele é justo. É por isso a justiça de Deus. Deus é justo. Ele não muda. Não muda. Se ele disse assim, todos vão usar branco. Se alguém usar outra cor ali, será ceifado. Mas não é o prazer dele. O prazer dele é que todos usem branco. É o desejo dele. Ele não abate ninguém por desejo. Abate porque ele não muda. E a pessoa que tem que adequar em Deus, e não Deus a se adequar na pessoa. É isso que tem que entender. Isso chama-se justiça de Deus. Justiça de Deus. Vamos ler o texto. Eu estou em Ezequiel 18, na versão NVT, que diz assim, verso 23. Vocês acham que eu gosto de ver os perversos morrerem? Uma pergunta. Diz o Senhor soberano. Claro que não. Ele não gosta de ver isso. Aí ele expressa, meu desejo é que eles se afastem de seus maus caminhos e vivam. Deus quer arrependimento. Deus quer que possa retroceder deste caminho. Deus quer a conversão para o bem. Esse é o desejo de Deus. E não para que venham sofrer. Verso 24. Contudo, se os justos se afastarem de sua justiça, cometerão pecados e agirem como outros pecadores. Devem-se permitir que vivam? É uma pergunta. Se os justos que andou mais da metade da vida, sempre cometendo justiça, sempre fiel, direitinho, se eles começarem a cometer pecados e agirem como outros pecadores, devem se permitir que vivam? E Deus diz, claro que não. Mas tudo o que eles fizeram, o segredo é constância, o segredo é permanência, o segredo é continuar. Nós estamos numa carreira, numa corrida, nós estamos numa corrida. E a vitória é de quem chega, não é de quem andou quase tudo a corrida, é de quem chega. Se não chegar, nada é feito. E é isso que está explicando. Deve-se permitir que viva? Claro que não. Agora, todos os seus atos de justiça serão esquecidos? Sim, serão esquecidos. E eles morrerão por causa de seus pecados. Tudo o que fizeram, correram o tempo todo. Por exemplo, uma pessoa vai viver até 60 anos. Ele foi até 59 anos com toda justiça, fiel, serviu a Deus o tempo todo, investiu na obra, dedicou na obra, 59 anos de idade, ele começou a corromper. Saiu fora, fazendo coisas que desagradam, fazendo erros, pecados. Morre com 60 anos, morreu no pecado. Por causa de um ano de pecado, perdeu 59. Perdeu 59 fazendo bem. Acho que ficou claro essa explicação. Verso 25. Vocês, porém, dizem, o Senhor não é justo. Ele falando para o povo de Israel. Ouça, o povo de Israel que é injusto, ou eu ou vocês, quem é injusto? Ó povo de Israel, quem é injusto? Eu ou vocês?
O Senhor está perguntando. Verso 26. Se os justos se afastarem de sua justiça e cometerem pecados, morrerão por causa disso. Sim, eles morrerão por causa de seus pecados. Verso 27. E se os perversos se afastarem de sua perversidade e fizerem o que é justo e certo, preservarão a vida. Agora, de novo, sempre 59 anos, só fazendo o que é pecado, só fazendo o erro, perversidade o tempo todo, 59 anos. Aí se converte ao Senhor. Aí começa a fazer certo, justo. Justiça, justo. Morre com 60. Serão, aí o texto diz assim, preservarão a vida, ou seja, está salvo. Os 59 anos de erros são esquecidos também. E prevalece a justiça. Então é o inverso. 59 anos fazendo bem, 1 ano fazendo erro, morre. 59 fazendo errado, 1 ano fazendo certo, vida. Essa é a justiça de Deus. Nós estamos aprendendo a justiça de Deus. É assim que funciona a justiça de Deus. Verso 28. Eles viverão, pois pensaram melhor e decidiram se afastar dos seus pecados. Então a vida é quando você separa do pecado. A morte é quando você se ajunta com o pecado. A vida é quando você separa do pecado. E a morte é quando você se ajunta no pecado. Isso é a explicação da justiça de Deus. Quando você se ajunta no pecado, aí vem morte. A vida chega quando você se afasta do pecado. Então, bem-aventurado aqueles que ainda em vida conseguem se afastar do pecado. Ainda em vida. Ainda que falte 1 hora de vida. Se eles afastarem do pecado, se arrependerem, então terá vida, ou seja, vida eterna. E será penalizados aqueles que a vida toda fez o certo e depois, 1 hora antes, entrar no pecado. Vai prevalecer o pecado. Assim, é desta forma que acontece. E ele termina no 31 dizendo, deixem toda a sua rebeldia para trás e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que morrer, ó Israel? Então, vem um aconselhamento. Não é meu desejo que morra, diz o Senhor soberano. Arrependam-se e vivam. Verso 32 de Ezequiel, capítulo 18. Deus apresenta o seu desejo para o povo. O meu desejo é que você se arrependa e volta para o caminho certo, volta a buscar a Deus, volta a descer nos pés de Cristo, volta a servir a Deus, afasta-se do mal, deixa o pecado, deixa a perversidade, deixa a maldade, deixa a iniquidade, deixa o adultério, deixa a fornicação, deixa a maldade, deixa o pecado, deixa a falsidade e volta para Cristo. Reconcilia com Cristo, porque reconciliando com Cristo, você terá Cristo. O texto que foi pregado, se você ouvir toda a mensagem, você vai entender que quando o pecado aproxima, chega a morte. Quando você afasta do pecado, chega a vida. Então,
Aproximação do pecado é morte, distanciamento do pecado é vida. Esta palavra é para você. Então abre os seus olhos, entenda, distancie do pecado para viver. Se eu fosse você, eu mandaria esta palavra para mais alguém, porque tem mais alguém precisando de ouvir esta palavra. Esta é a palavra das 15 para o teu coração. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, quero te louvar, meu Deus, quero te agradecer, porque tu é bom e eterno é a tua misericórdia. Abençoa, Senhor da glória, teu povo, todos que têm acompanhado comigo, meu Pai, essa mensagem, se a tua mão conduzindo, despertando e trazendo alegria no coração de cada um. Em nome de Jesus.